Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Capítulo 16. O Paulo usava chapéu, um chapéu de feltro castanho que me lembrava o de um cowboy. O chapéu andava sempre com ele, se não na cabeça, no banco da frente do carro enquanto conduzia, ou na cadeira ao seu lado nos restaurantes. Uma extensão sua que exalava o seu perfume. Quando eu estava na sala sozinha com o chapéu, não me sentia inteiramente só. Era um indício da presença dele, tão forte que me causava inquietação. Um sinal de que era preciso estar alerta. Como um cão de guarda, eu sabia que o dono estaria nas imediações. Aquele chapéu falava, e vê-lo pendurado no cabide ao entrar em casa era quase um confronto direto com a sua presença. Olhar para o chapéu era olhar para ele. Não concebia a existência dele sem o chapéu, e não era apenas um. Não tenho a certeza se variava consoante os dias, ou se usava certo chapéu até que se gastasse, passando então para o seguinte. Houve uma fase que eu gostava de me ver de chapéu, e ele às vezes deixava-me usar um dos dele. Temos uma fotografia assim, tirada talvez pela minha mãe. Os dois de chapéu, o braço dele por cima do meu ombro, eu a segurar a aba com os dois dedos, o que me leva a crer que ele terá feito naquela altura uma graça qualquer. Ele sorria só com os olhos, era o seu sorriso sincero. Eu ensaiava uma atrapalhada pose sedutora. Na praia onde passávamos férias, ele era conhecido como o Senhor do Chapéu. Também meu pai usa muitos chapéus, mas os chapéus de Paulo eram diferentes. Eu sentia que os seus chapéus eram maus. Capítulo 17. Lembro-me dos objetos dele alinhados no aparador da entrada. O isqueiro Zippo metálico, a caneta de tinta permanente, o gravador, o telemóvel Sony Ericsson, a chave do carro. Todos juntos formavam um conjunto que era ele. Cada objeto destes era inequivocadamente dele. Escolhia-os à sua imagem, escolhia-os com muito cuidado. Pertenciam-lhe, todos peças únicas, fortes e frágeis em simultâneo. Frios, retilíneos, limpos, todos funcionavam. Tudo o que era dele funcionava. Ele nunca perdia nada. Eram objetos para toda a vida, fiéis, cuidados, impecáveis. Eu admirava aquela ordem. Capítulo 18. Abri a caixa dos álbuns das fotografias e dispus algumas delas em cima de uma mesa. Queria captar bocados da minha infância que não viessem da memória, mas sim de uma prova visual, fotográfica. Tentar perceber-se com esta espécie de visão aérea, conseguia recuperar um pouco de mim, lembrar-me, não de pormenores, mas de aspectos fundamentais que por vezes só aparecem quando se veem as coisas de cima, neste caso, as fotografias. Lado a lado convivem fotografias de várias alturas da minha infância e adolescência, sem linearidade, semelhantes aos saltos da minha memória que aqui registro. Em quase todas as fotografias estou em movimento, a praticar deporto ou atividade. Eu era uma criança irrequieta, gostava de andar descalça. O meu cabelo era pouco domesticável e volumoso, e eu chorava com as tentativas dos adultos de se aproximarem de mim com pentes para me desembaraçarem as riças. A partir dos 5 anos, a minha mãe já não conseguia enfiar-me vestidos e mocassins, nem pôr-me laços no cabelo para o seu desconsolo.
Eu gostava de me vestir com roupas largas, fazer surf, andar de skate e de patins, jogar a bola. Só aos 13 anos é que comecei a ser vaidosa e a querer embelezar-me. Foi essa a idade do primeiro biquíni, um marco importante. Até então repelia qualquer pulsão feminina. As minhas amigas iam à nossa casa e pediam que a minha mãe as maquilhasse. Ela adorava isso, já que comigo não conseguia. Uma vez, no entanto, pedi-lhe algo que agora, depois de tudo, vejo com uma intensidade diferente. Numa noite, depois do jantar, pedi-lhe que me maquilhasse. Vi nos olhos da minha mãe um entusiasmo que depressa desapareceu quando percebeu que eu queria que ela me pintasse, com a sombra mais escura, uma mancha negra à volta do olho, como se tivesse levado um murro. Capítulo 19. Com 5 anos, descobri um novo destino de férias com um pai recém-divorciado, atrapalhado, em busca de preencher o tempo e o espaço que lhe cabiam na matemática das separações. Fomos para um Algarve, também divorciado do calor. O meu pai escolheu um sítio tão inóspito quanto aquela fase da vida. Ocupava os dias com todo tipo de brincadeiras, criava tradições e arranjava formas de eu conseguir gostar muito daquilo e de nos fazer esquecer que o desenho da família junta a dar as mãos com o sol a rir, por algum motivo tinha acabado. E assim inventava novos dias. À noite apontava para o céu indicando-me as constelações e eu, em esforço, tentava acompanhar com o olhar o seu dedo esticado para a infinitude da Via Láctea. Vês ali aquela? Eu mentia e dizia que sim, com pena de frustrar a alegria do entendimento estelar, que a minha miopia e a vastidão do universo tornavam impossível. Depois, no único restaurante das redondezas, vestindo casacos de lã em pleno agosto, o meu pai, a cambalear a seguir a uma aguardente de medronho, juntava 2 cadeiras e eu adormecia nelas melhor do que em qualquer colchão, embalada pela sua conversa a noite afora com os pescadores. Ele ouvia mais do que falava, e apesar do seu fascínio pelo mundo da pesca, raramente pescava. O meu pai acordava cedo no dia seguinte para fazer castelos e túneis na areia, sob os comandos ditatoriais implacáveis que só uma criança de 5 anos sabe exercer. Íamos às grutas, aos cavalos e às bicicletas. Não é que não houvesse tristeza, mas também havia o mar, as estrelas e as histórias. Voltamos ao mesmo lugar, desde então, ao sítio onde nos habituamos a amenizar a sensação de não nos vermos o suficiente. As praias agora têm mais gente e há mais restaurantes, mas o meu pai continua a apontar para o céu. Capítulo 20. Li recentemente uma passagem de um livro em que Elias Canetti falava sobre a sua infância. Conta que o último livro que o pai lhe ofereceu era sobre Napoleão. Neste livro, Napoleão era demonizado e aparecia como um terrível tirano. Quando seu pai morreu, era este o livro que Canetti estava a ler. Desde então, cultivou uma antipatia pela figura de Napoleão. A morte do pai ficou associada àquele livro e àquela personagem. De todas as vítimas de Napoleão, a maior e a mais terrível foi para mim o meu pai. Reconheço-me nesta associação entre o que lemos e o que nos acontece em determinados momentos da vida. Eu lia os livros de Harry Potter e confundia o Paulo com o Voldemort. Tinha sonhos em que misturava os dois, projetava a raiva de um no outro e vice-versa. Parecia-me suspeito que o Voldemort fosse careca, tal como o Paulo. Toda a história infantil tem um vilão, e as crianças são especialistas em localizá-lo. O Paulo era o vilão da minha história. Eu ficava até de madrugada a ler os livros de Harry Potter, e às vezes a leitura era interrompida por gritos.
Nesse sobressalto, as duas coisas enredavam-se no meu imaginário. A história que lia e a voz furiosa que ouvia. Sentia-me parte da equipa do Harry Potter no combate ao Voldemort. A minha luta era feita naquelas páginas, numa recusa de aceitar a realidade. Por vezes, continuava com os olhos virados para o livro, mas não verdadeiramente a ler, apenas a percorrer as linhas como se estas fossem tintas sem sentido. O meu corpo estava em modo de susto e a minha atenção nas palavras ferozes lá fora. Esperava o regresso do silêncio para poder voltar a ler. Enquanto duravam os gritos, a minha atenção estava do lado de lá da parede. Houve mais personagens que saltaram dos livros e entraram na minha vida. Ao ler o Dom Quixote durante uma viagem em família pelo norte de Espanha, lembro-me de confundir o que lia com o que via, de tal modo que as paisagens do livro se misturavam com as que percorríamos. Sempre que penso nessa viagem, embora saiba que a fiz com a minha família, tenho a sensação de que a fiz na companhia de Sancho Panza. Pelos livros, percebi que havia histórias muito diferentes e algumas muito piores. Foram eles que me ajudaram no processo de tentar compreender o Paulo. E foram eles que me ajudaram a pensar. É só mais uma história. Capítulo 21. Uma vez, o Paulo mostrou-me uma fotografia sua antiga. Um homem de cabelo comprido e volumoso como uma juba e uma barba imensa. A marca do tempo, o mesmo tempo que separa a semente da flor, separava aquele Paulo cabeludo e barbudo do Paulo que eu tinha à minha frente e cuja careca fazia tão parte de quem ele era na minha concepção que o estranhamento foi enorme. Aquele corpo já não era o mesmo da imagem, já tinha sofrido todas as metamorfoses possíveis. Talvez apenas os órgãos internos invisíveis na fotografia se mantivessem os mesmos, ainda que de certo mais desgastados. Nem do olhar se podia dizer que era o mesmo, como tantas vezes acontece. Aquele olhar mudou com o tempo, com as coisas que contemplou e que condenou. Capítulo 22. A cada insulto que ouvia, a minha temperatura corporal subia. À medida que as ofensas aumentavam, eu ia negando para mim mesma. A minha mãe não é uma puta. A minha mãe não é uma vaca gorda. A minha mãe não é uma cabra do caralho. A minha mãe não é uma ordinária de merda. A minha mãe não é nojenta. A minha mãe era a minha mãe. E, no entanto, todas as noites, ela era essas coisas horríveis. Na boca dele ela era isso. Para mim, nunca foi. Às vezes, no início das injúrias, o Paulo ria-se, aproximava-se dela e começava a tremer com a adrenalina. Aquilo era, de alguma forma, viciante para ele. À medida que ele falava e subia o tom de voz, eu repetia para mim como um mantra baixinho. Não é, não é, não é. Não tapava os ouvidos. Ouvia e sentia um ódio intenso. Ouvia e pensava que talvez só matá-lo pudesse ser suficiente para atenuar a dor. Lembro-me de, com 7 anos, pensar que queria matá-lo. Quando era pequena, tinha ciúme dos livros por ver os meus pais passarem tanto tempo a ler. Percebi cedo que ali estava um prazer secreto, um mundo vedado ao meu analfabetismo infantil e que aquela era uma competição que jamais venceria. As minhas interrupções sucessivas eram recebidas com enfado e levantares de cabeças breves, por voltarem àquilo que era muito mais interessante do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Sentia-me um cão a rondar o dono para ir à rua ou a tentar chamar a atenção com algum truque, mas era recebida com a condescendência de quem tem na palma da mão um troféu muito mais interessante.
Foi por isso que comecei a imitá-los nos gestos, mesmo antes de saber ler. O livro, enquanto objeto, atraía-me. A minha avó foi professora de português e francês e estudou letras. Tinha e estimulava uma relação acadêmica com os livros. Sabia latim, era especialista em gramática e linguística. Sabia de onde vinham as palavras e corrigia-nos. Sabia de cor as frases de livros que se tornaram proverbiais para nós. Amava as palavras, tratava-as com carinho. Ajudava-nos a fazer os trabalhos de casa e estudava conosco. Emendava-nos a pontuação, ensinava-nos os tempos verbais e sacudia com as mãos delicadas as migalhas das torradas que íamos deixando nos cadernos. A sua caligrafia era desenhada, itálica, ordeira. Eu tentava copiá-la, imitar os Fs e os Hs maiúsculos, e penso muitas vezes que essa é a caligrafia que eu gostaria de ter. A minha mãe lia muito, mas apenas para se evadir. Alternava os clássicos com romances mais leves que lhe faziam companhia nas salas de espera dos consultórios médicos e na praia. Lia com prazer. Não tinha pudor em saltar linhas ou páginas se enfastiava, nem mesmo em largar livros antes de chegar a meio. Não perdia tempo, precipitava-se sobre as histórias com excitação. Também não nutria o cuidado pelo livro enquanto objeto, que a minha avó fomentava. Os livros dela pareciam sobreviventes de guerra. Acabavam enrugados, com as páginas amareladas pelo café ou danificadas pela cinza dos cigarros, marcas de quem lhes imprimia vícios enquanto absorvia as virtudes. Dobrava os cantos das páginas para marcar onde ia, o que engrossava o livro como um acordeão. E apesar de não ser do tipo de leitora que faz anotações, caso acontecesse, não se coibia de escrever a caneta. Cresci a ver minha mãe a levar livros para os banhos de imersão e o meu pai a carregar 2 malas cheias de livros para umas férias de 15 dias. Absorvi estas 2 formas de relação com os livros, uma mais formal e uma mais erótica. O Paulo não lia. Tinha alguns livros do Paul Auster e falava dele por vezes, mas em 12 anos nunca o vi ler. Capítulo 24. A minha mãe era linda e maquilhava-se muito. Usava saltos altíssimos e saias de cabedal. Punha um batom vermelho que, por alguma razão, me incomodava. Lembro-me de ver as bochechas do Paulo com marcas de batom e de me contorcer. Ela experimentava toaletes atrás de toaletes, que se iam empilhando na cama, até se decidir por uma e sair apressada pelo corredor, com os sapatos a fazer barulho no chão de madeira. Tinha muitas reuniões, muitos amigos, muitos telefonemas. Tinha sucesso profissional. Gostava de cozinhar e mexia o refogado com o telemóvel entalado entre o ouvido e o ombro, a falar com uma amiga. Gostava de beber, de fumar, de conversar. Saía atrasada e voltava à tarde. Era livre e bem-sucedida. Ele não suportava isso. Leme vocabulário dos capítulos 16 a 24. No capítulo 17, na frase: o isqueiro zipo metálico, a caneta de tinta permanente, o gravador, o telemóvel Sony Ericsson, a chave do carro. Zippo é uma marca de um isqueiro e é uma marca muito famosa no mundo inteiro, né? E telemóvel é celular. No capítulo 18, a personagem diz:
O meu cabelo era pouco domesticável e volumoso e eu chorava com as tentativas dos adultos de se aproximarem de mim com pentes para me desembaraçarem as riças. Riças são os cabelos crespos. No capítulo 19 temos: fomos para um Algarve, também divorciado do calor. O meu pai escolheu um sítio tão inóspito quanto aquela frase da vida. Bom, Algarve é uma região situada ao sul de Portugal. E inóspito é um lugar árido, áspero, quase vazio. Na frase vestindo casacos de lã em pleno agosto, agosto é o período de verão em Portugal e também no hemisfério norte. O meu pai, a cambalear, a seguir a uma aguardente de medronho. Medronho é uma bebida alcoólica muito tradicional em Portugal. Ela é feita a partir da destilação dessa fruta do medronheiro, que é uma frutinha que se parece muito com a lichia, mas elas não são a mesma coisa, tá? No capítulo 24, usava saltos altíssimos e saias de cabedal, saias de couro. Ela experimentava toaletes atrás de toaletes. Nesse caso, toaletes são roupas. Ela experimentava uma peça de roupa atrás da outra.